Olá amigos aqui do canal automotivo Coração Mecânico, canal com as avaliações automotivas mais completas e mais bem detalhadas aqui do YouTube. Meu nome é Lucas Basso, jornalista automotivo, e no vídeo de hoje trouxe para vocês o famoso Cinquecento Fiat 500, nessa versão aqui, na versão 1.4 Cult câmbio manual. Porém, para tudo agora, presta atenção, não sai desse vídeo, você que está buscando uma outra versão, porque nesse vídeo eu vou abranger todas as versões deste carrinho aqui, nós vamos falar de todas elas. Esse carro, para quem não sabe, saiu com 3 versões de motor e 3 versões de câmbio. Então você tem várias combinações nesse carrinho aqui que saiu de fábrica. Além disso, ele possui também uma outra versão, que é a versão elétrica dele. Então eu vou tentar abranger todas elas nesse vídeo, vou comentar a respeito sobre a versão com o câmbio Dual Logic. Isso mesmo, isso aí já chega até arrepiado de falar. Câmbio Dual Logic, famoso câmbio Dual Logic, nós vamos tratar aqui também, cuidados que você deve tomar. Ou seja, para quem já está no canal aqui já sabe, eu não preciso falar mais nada, vai ser mais um vídeo completaço aqui para vocês. Então fique até o final desse vídeo que você vai sair craque aqui de saber tudo sobre o Cinquecento e suas versões, problemas crônicos, questões que você deve se atentar na hora da compra, dicas de manutenção, porque para quem não sabe, esse carro aqui ele era da minha esposa, depois eu vendi ele para o meu avô, hoje é o carro de uso dele do dia a dia, e eu já diversas vezes botei a mão na massa para fazer as manutenções no carro eu mesmo. Então, além das apresentações que eu faço aqui no canal, eu tenho mais propriedade ainda porque o carro pertenceu à minha esposa, hoje está com o meu avô, então continua na família, e eu mesmo já fiz diversas manutenções nele. Então eu vou trazer aqui bastante dicas também de pontos que você precisa se atentar na hora de comprar esse carro aqui, e para quem já o possui, dicas também que você pode evitar bastante, ó, de acabar tendo um gasto muito significante. Bom, então bora lá pro nosso vídeo. E começando aqui com a frente do carro, essa frente que é uma frente muito charmosa, muito bonitinha, né, harmoniosa. Mulherada fica louca nesse carro aqui, né? Tem homem que gosta também, mas aí já são outros 500, né? Apesar desse carro aqui ser o carro da minha esposa, como a gente só estava com um carro na época, eu também usava, eu achava um carrinho divertido de guiar. Claro que cada um com as suas opções e opiniões, mas no geral a mulherada que adora esse carro aqui, realmente acho que toda mulher já sonhou em ter um Fiat 500, porque realmente é um carrinho muito bacana e muito charmoso. Claro que se tratando das versões esportivas também tem uma pegada bem legal, que a gente vai falar sobre isso. Eu também acho bem bacana a versão cabrio dele, que eu já vou tratar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas mostrando um geral aqui para vocês, brincadeiras à parte, desculpa pessoal, tô fazendo apenas uma brincadeira, tá? Meu avô comprou o carro, ele adora dirigir esse carrinho, então você que é homem, que tem um carro desse, não se sinta ofendido, é apenas uma brincadeira. Vamos conferir tudo certinho então aqui. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho realmente é um carrinho muito charmoso, ele chama atenção por onde passa. Ele é bem diferente. Aqui já começa a primeira dica para vocês que eu gosto de trazer aqui. Inclusive falei a mesma coisa para o vídeo do Azira, do meu Azira que eu gravei aqui no canal. Esse carro, esse em específico, eu já vou falar de detalhes de motorização, que não é um bicho de 7 cabeças a manutenção desse carro, mas vocês precisam se atentar na hora de comprar com peças de acabamento. Se estiver faltando peça quebrada, faça uma cotação antes de negociar o carro, porque isso nesse carro é caro. Tá? Não é um absurdo igual o Azira que eu gravei aqui para vocês, o meu Azira, mas é caro. Para-choque principalmente, apesar de ser um para-choque bem resistente. Uma vez a gente estava voltando de viagem com a minha esposa, madrugada na estrada, tinha um pneu de caminhão estourado no meio da rodovia, não enxerguei e ele bateu bem aqui. Tá? E ficou a marca só da borracha no para-choque, saiu no polimento. Aqui pegou, como vocês podem ver, ainda tem a marca aqui embaixo. Essa grade ela afundou para trás, mas eu consegui encaixar e quebrou essa saia aqui embaixo. Podem ver que ela tá um pouco rasgada. Porém, por que eu estou explicando isso para vocês? Logo em seguida, veio um HB20 atrás, a gente tentou sinalizar, bateu também o pneu no para-choque dele, rasgou o para-choque no meio. Esse carrinho aqui, ele tem um para-choque muito resistente. É difícil de quebrar esse para-choque. Até mesmo as travas aqui das laterais. Nem sequer soltou aqui quando bateu o pneu de caminhão aqui. Então assim, ele tem realmente um para-choque reforçado, tá? O para-choque do HB20, eu já vi vários vídeos de acidentes, de batida. É um para-choquezinho que qualquer coisa racha. Esse aqui não racha de jeito nenhum. É bem difícil você conseguir estourar um para-choque desse. Mas
já esteja ciente. Se estiver quebrado, alguma coisa assim, é caro para você achar um desse e colocar no lugar. O pessoal costuma se aproveitar disso um pouco. Peças de acabamento, portanto, façam seguro na hora de comprar um carrinho desse. Eu tinha um seguro, aquela de assinatura mensal. Se não me engano, pagava cerca de 350, não, era R$300 por mês para ter o seguro dele. Cobria perca total, roubo e furto. Só não cobria batida parcial. Até fica uma dica aqui para vocês a mais. As peças desse carro, elas de acabamento, elas são caras. Então, se você tiver uma batida forte e você exigir, que é o seu direito, peças originais na concessionária, o orçamento que a concessionária te passar para arrumar, o seguro já vai dar PT no carro. Então talvez não compense você gastar dinheiro com o seguro, porque o seguro dele é um pouquinho mais caro. Na época eu pagava R$300 por mês. Não compensa você fazer um seguro para batida parcial nele. Compensa você fazer um seguro para terceiro e para perca total, que se eu não me engano é acima de 70% da FIP, que é o que eu tinha. E para roubo, furto, essas coisas. Subia muito o preço manter o seguro dele para batida parcial. Mostrando os detalhes aqui do farol, ele tem uma luz halógena, não é LED, mas se você quiser optar por colocar um LED, só não vai colocar aqueles LEDs porcaria que cega todo mundo na estrada que está vindo do lado oposto. Fica bem bacana um farolzinho desse com LED. Aqui em cima é o pisca da seta. E aqui embaixo ele tem como se fosse um farol de milha, que você consegue deixar ele na configuração ali no painel aceso durante o dia, na configuração diurna. Ele fica aceso o tempo todo. Ligou o carro, ele já está aceso. Dá para configurar isso também. É bom para quem vai pegar a rodovia toda hora. Não precisa ficar se preocupando. Na verdade, nessa parte de baixo ele tem duas lâmpadas, tá? Ele tem essa lâmpada aqui embaixo que quando o farol está aceso, funciona como uma espécie de lanterna. É uma lanterna no caso, tá? E essa luz aqui embaixo que está apagada é a luz que ela funciona de condução diurna. Quando você desliga o farol e você configura para a luz de condução ficar acesa, é uma luz que ela fica bem mais forte, da força mais ou menos que tem essa lâmpada do farol, ela fica embaixo, para a luz de condução diurna. E aí quando você liga o farol, que no caso está ligado agora, ela desliga essa lâmpada lá embaixo e ela acende aqui em cima a lanterna. Pode ver que tem uma lâmpada aqui embaixo e a lanterna em cima. Isso aí até que eu achei bacana. A única coisa é que você não tem como configurar para que ela fique acesa, essa luz de baixo, que é mais forte, durante a condução. Às vezes você está passando por uma neblina, alguma coisa, não. Inclusive nem a opção de lanterna você tem, eu vou mostrar depois mais para frente. Ele tem esse bigodinho aqui que é um charme do carro, né? Igual dos Fiat 500 antigos, primeiros Fiat 500, bem bacana, com o logo central da Fiat. Tem essa minúscula entrada de ar aqui, bem fininha, e aqui já tem uma boa entrada de ar, né? O radiador está aqui embaixo. Aqui o nosso canal, famoso Coração Mecânico. Você que chegou até aqui, já deixa o seu like, a sua curtida, o seu gostei. Tá gostando do vídeo? Me ajuda muito a sua curtida. Então, por favor, dá uma colaborada aqui, não vai custar nada. Deixa o seu joinha aqui que ajuda bastante o canal crescer. Aqui no capô ele tem esse leve vinco aqui em cima do capô, limpador de para-brisa, e são dois, viu? Aprende Renault Kwid. O retrovisor dele que parece uma bolinha, um charme também para o carro. Bem bacana. E agora vocês vão conferir comigo o coração mecânico dessa máquina aqui e até que vocês vão se surpreender. Bom pessoal, e aqui no coração mecânico dessa máquina, como eu falei para vocês, esse carro ele possui 3 versões de motor, logicamente além da versão elétrica, que aí no caso seriam 4. E essa daqui, para aqueles que querem um carrinho tranquilo de manter, às vezes uma pessoa não tem condições de fazer manutenções mais caras, está buscando um carrinho que não vai te dar dor de cabeça, essa daqui com certeza é a versão que eu digo com toda a certeza do mundo para você escolher, que é a versão com motorização 1.4 Fire, 8 válvulas. É um carrinho muito tranquilo de manter de verdade, nessa versão aqui, ainda mais se for com o câmbio manual, mas mais para frente eu vou falar a respeito dos câmbios. É um motor que ele equipou a Fiat Strada, aquele hard work da mesma época que esse daqui, 1.4 Fire. A Fiorino sai com esse motor também 1.4 Fire. A Fiat dublou, quando não era a versão 1.8, tinha a versão 1.4 Fire com esse mesmo motor. E o Fiat Uno, o Fiat Uno Sport, o mais novo, também saía com esse motor aqui 1.4 Fire. Então assim, é um motor que, como o pessoal costuma popularmente dizer, você encontra peça até na padaria, motor tranquilíssimo de manter, manutenção barata, qualquer mecânico consegue mexer, e esse é de cara o motor que eu recomendo para você que está comprando o seu primeiro carrinho, não quer gastar dinheiro com manutenção.
esse aqui é o motor mais tranquilo. Tem a outra versão, que é a versão com motor 1.4 também, porém 16 válvulas, o famoso motor Multi-Air. É um motor que ele é importado, ele não é esse motor Fire que usa-se aqui no Brasil, e ele é um motor mais chatinho de mexer. Não é um motor de dar tanto problema assim, dor de cabeça, mas ele já é mais chatinho, e a hora que você tiver que mexer pode deixar que a manutenção é mais salgada, ainda mais por ser 16 válvulas. Além dessa versão, tem a versão com motor 1.4, que se eu não me engano também é o Multi-Air, porém a versão turbo, que é equipada no Fiat 500 Abarth. Que aí o negócio vira um capiroto para você dirigir. É um negócio bem divertido mesmo, tá? É um carrinho que fica bem esportivo e bem bacana mesmo. Mas tá com dúvida, tá com receio de comprar o carro, o primeiro carro, vai nessa daqui que você não vai ter problema. Logicamente, não vai sair comprando um carro sem antes fazer uma avaliação mecânica se você não entende, né? Porque da mesma forma que esse motor aqui é um motor simples, se ele tiver todo ferrado, você vai ter gastos, né? Então precisa sim passar por uma avaliação antes de fazer uma compra se você não entender disso. Esse motor, como já mencionei para vocês, ele é um motor 1.4 Fire, 8 válvulas, com correia dentada, porém não é aquela porcaria daquela correia dentada banhada a óleo, é uma correia externa, que não tem muita dificuldade para ser trocada, qualquer um mecânico consegue trocar. Apesar que esse motor aqui, neste carro em específico, ele é um pouco compactado, assim, fica um pouco apertado de se mexer e fazer certas manutenções, possa ser que tenha um pouco de dificuldade. Eu mesmo, até para trocar o óleo desse carro, já tive uma certa dificuldade, porque ele tem uma barra que passa bem embaixo, encostada, rente ao bujão de soltar e esgotar o óleo do carro. Então, se você não tiver uma ferramenta específica em formato de curva que consiga entrar lá para soltar, talvez você tenha um pouco de dificuldade para isso, como eu tive que soltar essa barra para conseguir trocar o óleo do carro. Em oficinas mecânicas profissionais, logicamente, eles têm ferramentas mais aprimoradas que conseguem fazer esse tipo de serviço, sem precisar tirar a barra, por exemplo, como eu precisei. Coisa que em outros carros eu nunca precisei fazer. Realmente aqui se tem um pouco mais de dificuldade por isso, porque o motor realmente fica bem espremido. Bom, esse motor aqui ele possui 88 cavalos no álcool, que não é nada mal para um carro que é leve. Ele não é extremamente leve, porque ele tem uma carroceria mais reforçada por conta das versões que são cabrio, que eu já vou falar aqui para vocês. Mas sim, ele tem um peso relativamente leve. Então ele tem 88 cavalos no álcool, 85 na gasolina, lembrando que é um carro flex. Eu considero ele um carro bem espertinho de arrancada. E velocidade final nem tanto, mas depois vocês vão entender isso comigo na hora do test drive, que eu vou fazer aqui no final do vídeo. Ele tem um peso potência de 12,06 quilos para cada cavalo. Abaixo da casa dos 10 já começa a ficar bem divertido. Esse aqui está nos 12. Então assim, ele tem um desempenho bacana. Lembrando que a sua versão com motor 1.4 Multi-Air tem 107 cavalos no etanol. E a sua versão 1.4 Turbo, que é do Abarth, tem 160 cavalos, que aí é bastante ignorância para um carrinho desse peso e desse porte. Vou mostrar os detalhes aqui do motor para vocês, do cofre. Só corrigindo, o motor Multi-Air, o Abarth ele é equipado com motor Multi-Air. Fui pesquisar para ter certeza. E o motor tem 167 cavalos. Como eu falei, é uma baita de uma cavalaria para um carrinho relativamente leve e pequeno, tá? É um desempenho animal. Mas enfim, aqui no cofre do motor, então, a gente tem essa capa aqui do coletor. O filtro de ar do motor dele fica aqui nessa parte da frente. Aqui a parte do reservatório do líquido de arrefecimento. Uma coisa que eu nunca entendi, quem tem Fiat 500, se quiser comentar sobre isso, fica um detalhe. Quando eu tinha, eu achava que isso daqui estava entupido. Ou o caninho aqui, ou que descia. Porque mesmo com o carro desligado e a água aqui no nível certo, ele sempre ficava esse líquido aqui do arrefecimento acumulado aqui em cima. Eu tirei isso daqui, lavei, fiz toda a troca do sistema, continua dessa forma aqui. Depois eu tirei de novo, lavei de novo para secar. A hora que o carro funcionava, fica acumulado aqui em cima. Então acredito que seja do próprio sistema isso, não tenha nada entupido aqui. Aqui a parte do fluido de freio, ele tem o freio ABS, inclusive eu já vou falar isso mais para frente, mas o freio desse carro é sensacional. Freio ABS, freio a disco nas 4 rodas. Aqui a parte do óleo, de colocar o óleo, parte do nível do óleo já fica aqui atrás. Aqui é para o lavador dos vidros, o esguicho. Isso aqui, para quem não sabe, é para regular a altura do facho do farol. Você consegue posicionar o carro numa parede e regular a altura. Aqui nós temos o reservatório para quando você estiver usando o carro com etanol. Então você pode completar a gasolina aqui nesse reservatório para melhorar a partida do motor quando ele estiver frio. Muito cuidado, não vai se confundir com isso daqui, né?
inclusive tá até escrito aqui gasolina. A bateria dele, uma bateria inclusive grande pro motor do carro. Já tive um Honda City que a bateria dele era bem pequenininha. Esse aqui tem uma bateria bem ok para o carro. O módulo já fica aqui do lado, então cuidado com uma limpeza que você for fazer no motor. E como eu expliquei para vocês, né, é um motor que ele, apesar de ser uma manutenção muito barata, ele é bem compacto. Então, por exemplo, eu que não tinha ferramentas muito específicas, profissionais, quando eu ia fazer alguma coisa nesse carro aqui, eu pastava um pouco. Inclusive, eu gravei o vídeo aqui do Azira aqui no canal. Eu já fiz mais manutenções no meu Azira. E eu tinha mais facilidade, eu tenho na verdade mais facilidade de fazer as manutenções no Azira, que apesar de ser um motor V6 é um cofre gigante e eu tenho espaço para trabalhar. Qualquer ferramentazinha, apesar de não ser própria, você consegue resolver a situação, do que com esse daqui, tá? Porque ele é bem apertadinho, então é meio chato de mexer. Ponto positivo bacana, ele tem a manta acústica aqui, então ajuda aí a manter o nível, o ruído interno e também a proteger a temperatura do capô. Aqui o adesivo do óleo da Fiat, que é recomendado. Ele não tem amortecedores de capô, mas é um capôzinho, convenhamos, né, que aqui a gente até deixa passar porque é um capôzinho bem leve, não vai ter dificuldade para abrir o capô. A varetinha se encaixa ali. Tem toda essa grelha aqui, o pessoal chama de churrasqueira, né? Então acaba acumulando bastante folhas aqui dentro nessa lateral. Então esse aqui é o cofre do motor do famoso Cinquecento. Imagina a versão turbo, né? 1.4 multi-air turbo. Imagina como deve ficar apertado isso daqui para fazer uma manutenção, ainda mais com turbina, etc. Apesar que não deve ser aquelas turbina trambolhão, né? Deve ser algo menorzinho, mais singelo. Bom, bora lá então conhecer a lateral aqui do Fiat 500. Vou mostrar a parte traseira também, porta-malas. Eu vou dar uma dica muito bacana aqui que vocês podem fazer no porta-malas do carro, que é sensacional para quem tem duas pessoas. E depois a gente já vai fazer o nosso test drive, teste 0 a 100, então bora lá conferir tudo isso comigo. E aqui na lateral do Fiat 500, esse carrinho tão charmoso e compacto ao mesmo tempo, apesar que o espaço na interna é relativamente bom, vou mostrar para vocês nesse vídeo. Ele tem 1,50 m de altura, uma altura ok, considerável. A distância aqui em relação ao solo, eu vou dar uma dica aqui para vocês com relação aos pneus. De comprimento ele tem 3,54 m e de largura ele tem 1,62 m. Vou mostrar internamente para vocês e eu acho um tamanho ok para a proposta do carro. Possui 2 metros e exatos 30 centímetros de distância de entre eixos. Mostrando aqui os detalhes para vocês. Então aqui na lateral ele tem um caimento muito bacana. Gosto também, tem esse vinco aqui acompanhando desde o capô, desde a entrada aqui do capô até aqui atrás. O retrovisor dele, acho um charme o retrovisor desse carrinho aqui. Ele tem o pisca lateral aqui no paralama. E um outro detalhe que eu gosto bastante, que eu acho isso bacana à noite, ele tem essa iluminação aqui na lateral, tá? São 4, são 2 na frente e 2 atrás, que tem bastante nos carros americanos, até inclusive acho que para o padrão americano é obrigatório sair com essas luzes de alerta, né, de posição. Essa aqui está queimada inclusive, dá um visual legal, um charme a mais para o carro, isso aceso à noite, fica bem bonito mesmo. Mostrando para vocês aqui a lateral, ele está com isso filme G5, a anteninha dele ali tem um toquinho, não é igual aquela do Kwid gigante. Aqui ao lado tem o bocal do combustível, esse tanque tem 40 litros. As rodas dele, ele possui freios a disco nas 4 rodas, o da frente é ventilado, o de trás é freio a disco sólido, ABS também nas 4 rodas. O freio desse carro, pessoal, é sensacional, ele freia muito bem mesmo. É um carrinho leve, com freio a disco nas 4 rodas, ABS. Tem que até tomar cuidado para não acabar freando bruscamente, porque é um toquinho que você dá, ele já dá aquela travada forte, tá? É bem sensível mesmo o freio dele. Esse daqui não são os pneus originais, tá? Esse pneu ele é um pouco mais alto. Esse daqui ele é 185 60 15. 185, para quem não sabe, explicando aqui a largura da borracha. 185 é essa medida aqui. O original dele é 185 também de largura, porém a altura da borracha é 55. Essa daqui é 60. Então a única coisa que mudou é que deixou ele com um perfil um pouco mais alto, tá? Isso ajuda na altura dele com relação ao solo, deixa ele um pouquinho mais alto e ajuda também no conforto, né? Porque mais borracha deixa o carro mais macio. Então por isso que eu optei por fazer essa troca dessas medidas, até por ser uma medida mais fácil de encontrar essa daqui. Essa daqui é 185 60 aro 15. Na frente também as mesmas medidas e não muda absolutamente nada, tá pessoal? Não raspa, não pega. Deixa o carro um pouco levemente mais alto para quem está querendo saber a respeito disso e não vai
afetar em nada a dirigibilidade, nada. Talvez um pouquinho no odômetro, então todo carro que você muda a medida dos pneus altera um pouco a velocidade que o carro está real. Mas é isso, só mostrando para quem já vi vários grupos de Fiat 500 que eu participava, o pessoal pergunta se altera alguma coisa, então para quem está na dúvida, esse aqui é a medida 185/60/15. Apenas mudou de 55, que é a altura, para 60. Então aumenta aí 2 dedos de altura na borracha do pneu, deixa até mais encorpado a caixa de rodas do carro. Eu achei que ficou melhor assim, tá? O perfil do outro era mais baixo, qualquer coisa que batia dava uma batida seco e deixou o carro também mais alto para não evitar de ficar raspando tanto. Ele tem na roda as calotinhas com o emblema 500 e ele tem aqui nessa parte as entradas para acessar as lâmpadas aqui do farol. Inclusive aqui tá faltando essa tampinha desse lado, mas enfim, do outro lado tá certinho a tampinha. E aqui na parte traseira do Fiat 500, uma traseira bem harmoniosa, assim como todo o carro, bem charmosa mesmo. Vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Aqui na parte de cima o vidro contém o desembaçador traseiro, tem o esguicho para lavar, aqui também o vidro traseiro, limpador de para-brisa traseiro, antena do rádio que eu já comentei com vocês, o emblema aqui central da Fiat. Tem umas pessoas que tiram esse emblema e colocam um emblema preto aqui. Aqui ele também tem como se fosse uma espécie de um bigodinho aqui na traseira, bem bonita, cromada, acho bem bacana, com as luzes aqui de placa embaixo. Um vinco aqui que pega toda a lateral do carro, vai até lá na frente, que eu acho bacana também. A lanterna dele, tem umas pessoas que importam de fora aquela lanterna do padrão europeu, que ela tem uma faixa de LED aqui, que também fica um charme para o carro. Ela tem aqui na lateral a luz de ré, a seta e aqui a luz, né, de condução com a luz de freio. E ali o brake light ali em cima. Tem esse acabamento de borracha aqui na parte de baixo. E esse escapamento que deixa ele sim com um visual esportivo, que eu acho bacana. Mas ao mesmo tempo lembra uma entrada USB-C aqui atrás, que agora virou moda nos telefones. Bom, mas enfim, as rodas elas ficam bem próximas aqui do para-choque traseiro. Praticamente não tem para-choque nenhum, já está bem próximo aqui da roda. Ainda mais com essa roda que ficou mais, deixou o carro mais encorpado. Aqui atrás, como eu já mostrei, tem essa parte da iluminação traseira. E eu vou mostrar agora para vocês os detalhes do porta-mala do carro. O porta-malas dele possui abertura elétrica, a trava, e ele tem 2 pistões de amortecedores para segurar. Aqui a tampa dele, ela é toda forrada, realmente tem um acabamento muito bom, porta-malas. Essa alça aqui para você puxar ela de volta, para fechar. Ele tem essa cordinha aqui que, se não me engano, é para destravar o porta-malas de modo manual. Coloca aqui nos comentários se eu estiver enganado. Aqui no acabamento do porta-malas, ele é um acabamento que ele é todo forrado. As borrachas aqui é parte de plástico. Realmente eles capricharam muito no acabamento do porta-malas. Essa espuma que está aqui, não sei se vocês já imaginam para que serve, mas meu avô encheu o carro inteiro com essas espumas, embaixo de acabamento também. E coloca aqui nos comentários que a hora que estiver dirigindo eu já vou falar sobre isso aqui para vocês. O porta-malas dele, originalmente ele tem 185 litros. Lembrando que essa medição é feita até aqui o tampão. Quando eu comprei o carro ele já não estava mais com esse tampão aqui. Esse tampão, inclusive, uma curiosidade, eu não sei o que acontece, acho que ele é muito frágil, uma porcaria, sei lá. Todos os Fiat 500 que eu vejo anunciado ou eu vejo fotos, tem esse tampão aqui afundado. A parte do meio dele ele afunda, então ele não se aguenta com o próprio peso e aí ele começa a soltar daí. Então é um tampãozinho muito fino, parece um papelão literalmente. Apesar de ser bem forrado o material, o tecido dele ser de boa qualidade, ele é muito fininho, então o peso dele cai e ele começa a afundar, tá? Isso eu já vi em vários Fiat 500. Agora, um ponto bacana aqui, que é até onde que eu gostaria de dar dicas, os bancos traseiros dele são bipartidos, tá? Esse carro é 2+2, não, até dá para ir uma quinta pessoa aqui no meio, mas vai bem desconfortável e legalmente não poderia porque só tem cinto para 2 pessoas aqui, tá? Eles pelo menos foram, como é que eu posso dizer, realistas na hora de criar o carro. Mas o que é bacana, você consegue dividir ele aqui, como ele é bipartido, então, por exemplo, aqui esse banco tá muito para trás, você consegue deitar só um lado para carregar alguma coisa e do outro lado você consegue transportar uma pessoa. Isso ajuda muito. Hoje em dia os carros que estão sendo fabricados nos dias de hoje, para economia de custo, vem com um banco inteiriço. E aí você precisa carregar alguma coisa com uma pessoa aqui atrás, um passageiro aqui atrás, dificulta bastante. Isso daqui já é bem bacana.
essa questão do banco ser bipartido. E aqui é onde eu queria dar essa dica para vocês, que apesar do carro ser um carro bem compacto, se você é um cara solteiro, uma mulher solteira, ou então é só um casal sem filhos, esse carrinho é um carrinho ideal para vocês e eu vou mostrar o porquê. Você não precisa ficar com esses dois bancos aqui levantados, ou você pode fazer da forma que eu vou mostrar aqui, tá? Mas da forma comum. Se você precisar carregar alguma coisa aqui atrás, ele já fica com porta-malas tamanho excelente, abaixando os bancos. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. E olha o espaço que sobra aqui desse porta-malas. Logicamente estou batendo a cabeça no teto também por conta da altura disso daqui. Mas é aqui que eu queria chegar com vocês. Esses dois encostos aqui é uma moleza para você remover eles. Como eu falei, se você é só solteiro, ou você tem só sua esposa, ou seu esposo, um casal sem filhos, você pode simplesmente remover esses bancos traseiros. Se você precisa de espaço para carregar mala, trabalha às vezes com entrega, alguma coisa do tipo, você fica com excelente espaço aqui atrás. Eu vou estar passando algumas fotos para vocês verem que na época que eu utilizava esse carro aqui, até carriola eu cheguei a carregar aqui atrás. Deitei esse banco aqui do passageiro, coloquei uma escada até ali a ponta e carreguei uma carriola aqui atrás, carreguei mudança nesse carro aqui, porque eu não tinha esses encostos traseiros, eu deixava eles guardados. Eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil você tirar esses encostos e ele fica totalmente plano. Esses dois encostos aqui, você consegue facilmente tirar eles. Aqui no meio ele tem essa chave, se não me engano é uma chave 14, 15. Você solta isso daqui e ele tem uma tampinha. Essa tampinha vai sair e você só levanta o banco. Desse lado aqui, com mais essas duas chaves, você consegue soltar aqui com uma catraca facilmente. E esse encosto aqui, ele sai inteiriço, assim como o do lado. Você solta ele aqui, levanta aqui. E esse encosto sai, você guarda ele no seu armário, coloca ele num saco plástico de lixo, guarda em cima do seu guarda-roupa ou no sótão da sua casa. Você vai ficar com esse espaço totalmente livre. E eu já carreguei cachorro grande, golden, tinha uma capa protetora aqui que eu colocava nesses dois bancos aqui. Então ela tinha uma redinha, ela fechava aqui para as coisas não caírem para frente. Então eu tinha um puta de um espaço de porta-malas aqui. Se eu não me engano, chega a ter um espaço aqui de uma SUV. Sem os bancos, tá? Antes que o pessoal fale que eu tô falando besteira. Sem os bancos traseiros. Daqui, que é mais ou menos onde as pessoas fazem a medição de um carro hatch, né? Eles não medem até o teto, diferente de um sedã. Eu diria que esse porta-malas sem os bancos, os encostos traseiros, ele fica com uns 400, talvez até 500 litros de porta-mala. Eu acho que 500 já é um pouco de exagero, mas uns 400 litros de porta-mala, medindo novamente até aqui, porque a medição de um hatch é feita até a área do tampão, dá tranquilamente uns 400 litros. Fica um excelente porta-malas. Em último caso, se você precisar ir na cidade carregar alguém aqui atrás de forma rápida, ainda vai estar um encosto aqui embaixo. Claro que você consegue tirar o encosto soltando ali por baixo, tá? O assento. Você consegue tirar o assento ali soltando por baixo, mas não há necessidade, porque você deixa plano aqui com o assento. E protege também a boia lá do combustível, do tanque. Eu manteria o assento, fica um senhor porta-malas, viu? Logicamente, levando em consideração que seja só um casal sem filhos no máximo. Não vai dar para você levar criança se você arrancar os bancos traseiros. Aqui, pessoal, só mostrando para vocês, ele tem esse parafuso aqui que você vai girando ele para descer o step dele que fica aqui embaixo do carro. Até acho que isso daqui é um pouco complicado, visando que esse carro é um carro que agrada mais o público feminino e geralmente as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de fazer manutenção, de mexer, né, com essas partes mecânicas. Eu acho que isso aqui é uma sacanagem, viu? Porque é bem complicado você tirar. Aqui tem o triângulo, lá embaixo do banco ele tem o macaco com a chave de roda para girar isso daqui e descer. E aí você tem que se enfiar embaixo do carro, agachar para conseguir tirar o step daqui, literalmente igual step de caminhonete, tá? Que é os mais difíceis de trocar. Isso daqui eu achei bem sacanagem. Esse aqui é o step original dele, é um step mais fino, estilo bicicleta, como vocês podem ver. Esse step aqui é original dele, 2012, tá? Do ano que foi fabricado. Praticamente nem usa. Melhor você chamar um borracheiro lá do que ficar se enfiando embaixo do carro para tirar isso daí, que é uma encheção de saco terrível. Aqui do lado ele tem um módulo, se não me engano é um módulo do som. E aqui ele tem a iluminação, uma luzinha de LED que tem aqui para iluminar. Esse daqui é para travar, é direto na lata do carro, que é para travar os bancos. Então você consegue puxar eles por aqui e travar.
o outro banco também. E mesmo assim, mesmo que você vá carregar seus filhos aqui atrás, ele ainda te sobra 185 litros de porta-mala. Dá para você levar umas compras sim, tranquilamente. Logicamente, dependendo do que você faz, você vai ter que arrancar os bancos traseiros, né? Não dá para ficar carregando muita coisa. Até inclusive, lembrei de comentar, quando eu vendi uma máquina de lavar nossa, aquela máquina, vou pôr a foto aqui, máquina Brastemp 12 quilos, com a tampa de vidro em cima, a moça que comprou, ela veio com Fiat 500 igualzinho a esse, só que ele era vermelho, com o teto solar de vidro, que ele também tem a versão com teto solar, e ela veio buscar essa máquina com esse carro aqui. Nós abaixamos os dois bancos traseiros, a máquina foi deitada, a parte de vidro para lá, eu passei bastante durex para o vidro não abrir, e a gente colocou ela deitada aqui, por incrível que pareça. Eu tive que colocar uma toalha para não quebrar o vidro, porque estava bem próximo na hora de fechar, mas coube uma máquina de lavar Brastemp 12 quilos deitada aqui. Uma pena que eu não tirei uma foto, porque eu fiquei impressionado, viu? Eu achei que não ia caber. A hora que eu vi a mulher chegando para buscar a máquina com o Fiat 500, eu já fiquei preocupado. Mas realmente coube, não é brincadeira. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, importante, por que no começo do vídeo eu falei para vocês que esse carro ele não é tão leve assim, tá? O peso dele, ele tem 1.061 quilos, ou seja, 1 tonelada e 61 quilos. Por que eu digo que ele não é tão leve? A estrutura desse carro, ela é uma estrutura muito boa e reforçada. Até por ser um carrinho compacto, numa batida eu acho isso sensacional. E por que ele é assim? Além da questão da segurança, voltado para a segurança que eles pensaram, como esse carro aqui saiu bastante versões cabrio, ele precisa de uma estrutura, uma carroceria mais reforçada, visando que ele não tem essa parte do teto aqui. A parte do cabrio, o que é? Ele tem essa parte estrutural aqui, tá? Que faz esse contorno aqui, porém dessa borracha preta que vocês estão vendo aqui para lá, ele não tem, é uma capota de tecido. Inclusive o mais charmoso que eu acho é o cabrio com a cor branca perolizada e a capota vermelha. Então essa capota vermelha, ela faz esse movimento aqui para abrir, ó. Ela vai, vem até aqui atrás e ela desce e ela vai parar mais ou menos aqui. E ele tem uma tampinha que abre mais ou menos até essa altura aqui, igual o tipo de Fusca. Então ele não tem toda essa parte aqui do teto, isso daqui, ele não tem isso de estrutura. Então essa lateral aqui precisa ser reforçada. A estrutura do carro, a parte estrutural de chassis e tudo, ela precisa ser mais reforçada quando se trata de um carro conversível, de um carro cabrio. Então sim, por isso ele tem um peso maior. Mesmo essa versão aqui não sendo a cabrio, eles não vão fazer um carro, uma estrutura para um carro, uma estrutura para o outro. Não, a estrutura é a mesma, só muda que um não vem com o teto vem cortado e a outra vem. Porém a estrutura reforçada é a mesma, por isso que ele é resistente e ele é um pouco mais pesado. Um carrinho pro porte dele, para as dimensões dele, era para ter um peso mais leve. E não, ele tem a estrutura realmente, a lata dele é bem reforçada, tá? É difícil amassar, ao contrário, inclusive, infelizmente, de alguns carros aí da Chevrolet. A minha avó tem um Cobalt que eu gravei aqui para vocês no canal, que é o que o vídeo mais bombou aqui no canal, foi esse Cobalt 2019 LTZ. E sem brincadeira, a lata dele parece uma lata de sardinha. Assim, relou naquele carro, afunda a porta, afunda para-lama. Essa batidinha que eu dei aqui já tinha afundado inteiro. É vergonhoso a lataria que a GM fez naquele Cobalt e em alguns outros veículos. Então isso daqui ele tem a estrutura muito reforçada, justamente por conta de ser cabrio e também por conta de ser um carro mais compacto. Acho que eles pensaram bastante na segurança. A segurança desse carrinho aqui é nota 10. Tem gente que pensa, olha um carro desse tipo assim, pequenininho, compacto, tamanhinho ali do para-choque, já acha que aqueles carros bateu, morreu, né, como o pessoal fala. E não, esse carro aqui ele é muito seguro, a começar pela questão de sistema de freio que eu mencionei com vocês, que é excelente, tá? Então podem ficar despreocupados com isso. Eu não sei se eu consigo passar aí na tela a foto da versão cabrio, que é um charme para esse carro, que literalmente essa parte do teto aqui ele não tem, tá? É uma capotinha vermelha que fica aqui e ela vai descendo por um trilho que fica na lateral aqui da estrutura, ele vai descendo até aqui, chegar mais ou menos nessa parte aqui de baixo. E aqui na parte interna do Fiat 500, vou apresentar para vocês. Primeiro vamos ver aqui a parte do acesso interno, como é que se faz. Ele tem esse puxador aqui que eu consigo dobrar o banco para frente e ele corre no trilho para frente. Então sobra esse espaço aqui para entrar, sobra um bom espaço aqui de acesso. Esse cinto dele tá assim porque meu avô costurou uma almofada aqui que ficava raspando no ombro dele, incomodava, mas originalmente ele retrai, tá? Ele recolhe, normal. Aqui é onde eu mencionei que dá para tirar o assento do banco, mas eu não acho necessário, eu acho necessário só tirar os encostos, que aí você fica um baita de um espaço. Mas mostrando para vocês o acesso aqui, eu acredito que seja um acesso razoavelmente bom.
aqui para trás. Aqui na parte de trás, ela não é muito confortável, obviamente, né? A cabeça fica raspando no teto aqui. Eu tenho 1,75 m de altura, então a minha cabeça pega no teto sim, principalmente se eu for ficar reto aqui, com a postura certa. O encosto aqui é bacana, o encosto de cabeça. Ele vai até aqui em cima, ele chega a ficar praticamente encostado aqui no vidro, quase, sobra 2 dedos aqui do vidro. Então, assim, é um espaço traseiro que criança, né? Uma criança ou uma pessoa pequena, 1,60 m mais ou menos, consegue ir confortável sim. Agora, para minha altura, 1,75 m, eu já fico com a cabeça raspando no teto. Questão de espaço para as pernas até que é bacana. Esse banco aqui que está para frente, quando a gente volta, ele volta na regulagem correta que estava antes. Somente o do motorista. Não sei por que fizeram isso não fizeram isso, aliás, para o passageiro. A hora que eu quiser descer do carro, se eu levantar aqui e empurrar ele para frente, tá? Para sair do carro, inclusive alguém precisa abrir porque a maçaneta que fica ali na frente eu não consigo alcançar daqui. Se eu quiser descer do carro, depois na hora de voltar, ele infelizmente não volta para a regulagem que estava. Podem ver que ele veio todo para trás, eu estou mais apertado ainda aqui, tá? Ele não voltou para o lugar que estava. Ao contrário do motorista, que o banco do motorista ele sempre volta para a mesma posição. Então eu vou levantar aqui para sair, vou empurrar ele todo para frente e a hora que eu voltar, ele vai estar na mesma posição que estava. Então vocês podem ver que o espaço para as pernas me sobra aqui uns 3 dedos. Então até que o espaço para as pernas é ok. Agora o problema maior mesmo é o espaço para a cabeça. Aqui na parte lateral a gente tem uma saída de som, um alto-falante, um apoio para o braço aqui, que é bem fundo inclusive. Aqui não tem nada, isso daqui não dá para entender por que é, mas não tem nada. Não sei se é airbag nas versões mais completas, que se eu não me engano tem airbag aqui nas laterais. O acabamento desse carro, pessoal, é todo cheio de plástico, tá? Nisso daqui, apesar de ser um acabamento bonito, vocês podem ver o painel dele, é um painel bem bacana, tá? Bem diferente. E eu gosto bastante, minha esposa também. Eu acho que eles pecaram muito nisso daqui, ó, que ele é todo de plástico. Meu avô também, então, nem se fala, ele se incomoda muito com isso, porque o carro aqui dentro parece literalmente uma escola de samba, tá? Se você tá andando com o rádio desligado, começar a prestar atenção nesses ruídos, você vai começar a se incomodar. Até as versões mais tops, e inclusive versões da Europa, ainda assim acho que tem muito plástico, apesar delas serem bem mais refinadas, né? O banco de couro vermelho, enfim. Mas mesmo assim, isso incomoda muito, esse plástico embaixo do volante aqui. Além de quebrar fácil, fica uma batida aqui terrível nas portas, esse acabamento lateral aqui, isso tudo faz muito barulho mesmo. Eu acho que não custava, até pelo charme todo que o carro tem, inclusive fazer um acabamento de porta melhorzinho, etc. Console do painel, mas enfim. Até por isso comentei da espuma que vocês viram lá no porta-malas. Meu avô saiu desmontando essas peças de acabamento, encheu de espuma acústica aí para dar uma melhorada nisso daqui, porque incomoda, tá? Isso é um ponto negativo do carro. Já vou falar das questões de se atentar aqui que acontecem com esse carro aqui, que são alguns defeitos crônicos. Aqui embaixo, nessa embalagem, fica o macaco do carro e a chave de roda para descer o pneu. Ficam presos aqui nessa cordinha aqui embaixo, nessa parte aqui. Acredito que não tinha outro lugar para pôr, o triângulo já tiveram que colocar lá em cima no porta-malas. Aqui embaixo nós temos 2 porta-copos, esse console central. Aqui, como eu mostrei, a parte do alto-falante. O carro, apesar de ser praticamente para 2 pessoas e aqui mais criança, ele veio com apoio de cabeça aqui atrás e o cinto de 3 pontos também, além dos Isofix para cadeirinha que você consegue colocar aqui atrás. Também nós temos 2 ganchinhos aqui e olha a distância que fica aqui do porta-malas, realmente é bem pequeno. O encosto de cabeça fica encostado 2 dedos do vidro quando ele está levantado e aí quando a gente abaixa já fica um espaço um pouco maior aqui, um vão melhor aqui para não encostar no vidro. Realmente nesse ponto isso daqui é perigoso, porque imagina você tá na estrada e tem uma batida aqui atrás, se pegar aqui tá bem próximo da sua cabeça, né? Bom, e aqui no posto do motorista já começo mostrando que ele tem a regulagem de altura do volante, ele não tem de profundidade, somente de altura e é de modo manual. E o banco dele tem regulagem de altura para frente e para trás, que ajuda bastante para você ficar numa visibilidade mais alta para quem tem dificuldade de manobrar. Tem o ajuste do encosto aqui do banco,
E ele tem aqui também o ajuste, né, de profundidade. Você consegue deixar, até tem que dobrar a perna aqui, mas para quem tem dificuldade de manobrar, consegue deixar colado aqui. E para aqueles que têm a perna maior, quer dirigir mais lá para trás, consegue deixar bem esticado aqui as pernas. E até o cotovelo aqui fica totalmente esticado, o braço, uma distância muito boa. Por ser um carro compacto, eu acho isso bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês então a parte interna. Começando aqui pela lateral, nós temos esse botão que ele desliga o controle de tração e estabilidade. Aí ele acusa aqui no painel. O volante dele é um volante multifuncional com airbag. Aqui tem os botões para você atender e desligar a ligação do Bluetooth. Aqui na lateral direita, ajustes do piloto automático. Piloto automático comum, padrão, não é adaptativo ou coisa do tipo. Aqui atrás do volante nós temos esse botão que é o volume do rádio, para aumentar e diminuir, deixar no mudo. E na outra lateral aqui, nós temos para trocar as faixas do rádio. Então eu vou mostrar aqui para vocês o rádio original dele. Aparece aqui Fiat. Eu consigo aumentar aqui o volume, diminuir o volume. E nesse pontinho do meio, na verdade, que eu mostrei para vocês, quando eu aperto ele, eu consigo trocar se eu quero FM, se eu quero CD. Então eu consigo mudar por aqui. E esse botão do meio aqui, eu consigo trocar para as estações que estão favoritadas nesse botão do meio aqui que tem aqui atrás. Como eu falei com vocês lá na frente, ele não tem opção de lanterna aqui. Ele só tem a opção do farol desligado ou o farol de condução normal, que é o farol baixo. E o farol alto, empurrando aqui para frente, ele já ativa. Ele não tem opção de lanterna. Por quê? Quando você configura aqui no menu a opção de manter a luz de condução ligada, luzes diurnas, eu vou dar um Enter e aqui eu vou deixar ligada. Então ele vai manter a luz de condução diurna, aquele farol mais alto, ele vai manter ela ligada. Então, mesmo desligado aqui, fica como se fosse uma lanterna, que seria um farol baixo durante o dia. Quando eu ligo aqui, ele já ativa a lanterna automática e já troca aquele farol baixo pelo farol de lanterna, naquela luzinha redonda menor. E aproveitando para mostrar ele à noite, essas luzinhas que eu falei para vocês na lateral aqui, eu acho que fica um charme para o carro, que é obrigação do padrão americano, né? Ter essas iluminações. Realmente é muito bonito, muito bacana. Ele tem a iluminação aqui da lanterna, fica um formato oval aqui, por conta da lanterna. Esse desse lado está queimado. Vou mostrar a interna também para vocês. Só mostrar antes aqui a parte da seta, tá com o pisca-alerta ligado. Aí tem a seta ali em cima, aqui na lateral também. Aqui na parte traseira. E vou mostrar aqui a parte do farol. E aqui é o farol de condução diurna, que ele fica bem mais forte, como vocês podem ver. E aí quando está no automático, no caso, né, quando manda para ativar, você deu partida, ele já acende esse farol. E aí a hora que eu ligo o farol aqui do carro, que está desligado na chave, vou ligar aqui para vocês verem. Ele já acende a luz de lanterna, fica bem fraquinha e o farol fica aceso. Podem ver aí. Aqui na parte interna, vou mostrar para vocês a iluminação. Ele tem uma iluminação toda laranja, aqui do rádio, dos piscas. Deixa eu desligar a luz aqui para vocês poderem visualizar melhor. Do rádio, do painel. Os botões aqui do volante também são iluminados, dos dois lados. Parte aqui do ajuste do retrovisor, aqui embaixo para ligar e desligar o controle de tração, também iluminado. Um painelzinho bem bacana, painel de instrumentos à noite também, dá um visual bacana, não é aquele negócio forte também. Aqui é mais ou menos da forma que eu estou vendo, tá? Então aqui nós temos a seta também desse lado, e aqui desse lado os limpadores de vidro, e aqui girando essa parte aqui o limpador do vidro traseiro. Aqui, como eu mostrei, a gente consegue configurar o menu do carro, que aqui está ligado. Aí aqui eu consigo mudar, ver revisão, volume de teclado, avisos, língua, unidade de medida. Até que é um painelzinho bem completo. E eu consigo também mexer por aqui. Eu vejo a autonomia. Consigo ver aqui também distância A, distância B, que seria trip, né? Consumo A, consumo instantâneo.
velocidade média, tempo de viagem. Então eu estou passando aqui, é um painelzinho bem completo. Eu geralmente gosto de deixar na autonomia. O carro está com 123 mil quilômetros. Aqui desse lado fica a parte do nível de combustível. Do lado a temperatura do líquido de arrefecimento, que está faltando muito nos carros hoje em dia. O odômetro aqui, hora, autonomia, temperatura externa. Aqui a faixa do farol, que esse carro ele tem regulagem da altura do farol. Eu consigo regular por aqui. Então aqui está no 0, que é a mais alta. E aí aqui eu consigo diminuindo também a altura dele, tá? Ele tem aqui no painel um botão Sport, que aí até acusa aqui no painel, que eu já até falei pro meu avô para deixar esse botão Sport ligado, porque ele deixa o volante bem mais rígido, tá? Na versão manual, ele não muda absolutamente nada além disso. Nada. Tem gente que acredita, que sente, que não sei o que o carro fica mais esportivo, mas isso é pura ilusão, isso é pura balela. Esse botão, no carro com a versão manual, ele só serve para enrijecer o volante. Agora ele não está tão rígido, mas conforme vai aumentando a velocidade do carro, ele vai ficando mais firme. O que vai mudar no desempenho que o pessoal acredita é exclusivamente nas versões automáticas e automatizada, porque ele vai deixar a rotação mais elevada, ele vai atrasar a troca de marcha para o carro ficar mais esperto. Mas na versão manual, quem faz isso é você mesmo. Se você quiser ficar segurando a marcha aqui para trocar, aumentar o giro, é você que vai fazer isso. Os botões dos vidros ficam aqui. Ele tem uma boa abertura, o carro, até por ser um carro somente 2 portas. A abertura dele é consideravelmente maior. Os 2 vidros. Eu vou colar um suporte aqui, isso não é o original do carro, deixando claro aqui para vocês. A luz do pisca aqui no meio. Botão Sport. Do outro lado ele tem aqui o botão do desembaçador traseiro. O rádio dele é um rádio comum com Bluetooth, se eu não me engano, somente para atender as ligações do carro. Tem essas saídas de ar aqui que inclusive dão problema de rachar de acabamento. Aqui tem uma regulagem para fechar essas saídas aqui do lado. Esse rádio tem CD, tem FM, AM. Tem gente que coloca uma multimídia aqui, eu vou colocar na foto aqui para vocês. Tem gente que coloca uma multimídia e a saída ela vai aqui para o lado. As saídas de ar ficam menorzinhas, funcionando mais essa daqui. Apesar que o ar desse carro é excelente, é um ar-condicionado muito bom, ele gela pra caramba e o carro é compacto, então ele gela rápido, isso é bacana. O ar-condicionado bem simples de mexer, aqui é funções de velocidade, temperatura. Aqui para regular se você quer o ar interno no carro ou se você quer o ar de fora. Diminuir aqui, senão fica uma barulheira. Para regular as posições do ar, se quer no vidro e nos pés ou somente nos pés, enfim. Aqui, se não me engano, é o microfone do Bluetooth para atender ligações. Aqui na parte de cima o retrovisor dele é simples, não é um retrovisor fotocrômico. Essa câmera a gente instalou à parte, eu tinha instalado no carro. E aqui as luzes dele, para abrir a porta, etc. Aqui ele tem um espelhinho simples, porém tem a parte de fechar o espelho aqui, mas não tem iluminação. Aqui desse lado ele também tem espelho, então ele tem aqui essa parte lateral com o espelho. Maçaneta dele cromada. Aqui para regular os retrovisores, fica um fácil acesso aqui. Tem carro que é aqui, você tem que ficar esticando o braço. Eu acho bem melhor a regulagem de retrovisores por aqui. Aqui tem uma alça para puxar a porta e serve como porta-trecos também. Além da lateral, aqui tem um porta-trecos bem grande aqui nessa lateral. Nós temos aqui embaixo mais dois porta-garrafas, um porta-trecos aqui e uma tomada 12 volts para carregamento. Aqui embaixo temos o porta-luvas dele. E ele tem uma entrada USB e uma entrada auxiliar. Como o carro não tem o Bluetooth para ligar no celular, somente para ligação, ele é bem útil. Mais um porta-trecos aqui. O banco dele, um banco bem bonito, eu acho bem bacana essa costura aqui. Apesar que nos outros eles são mais... E aqui ele tem a silhueta do bigodinho dele lá da frente. Mas nas versões Dolce Gusto eles são bem mais requentados, parece uma poltrona. Inclusive, se eu não me engano, tem apoio para braço aqui, que esse não tem. Mas tudo bem, esse é manual, a gente releva. Falando a respeito do câmbio, pessoal, eu já vou dar mais detalhes para você sobre isso na hora que a gente for dirigir o carro. E aí eu vou falar o que presta e o que não presta. Mas falando a respeito fisicamente aqui das manoplas, para vocês entenderem, a manopla dele que tem o câmbio automatizado, que é o
horripilante Dual Logic, ela é uma manopla fina, comprida aqui, fina. E ele tem um sinal de mais aqui, porque você consegue passar para os lados, para frente e para trás. A manopla com câmbio automático de verdade, ela é uma manopla mais grossa, similar a essa bola aqui, e ela só vai para frente e para trás. Ela não vai para os lados, tá? Então estou passando aqui a foto. Aqui é um charme do carro, esse emblema 500. Com esse acabamento ele é em plástico, só que ele é pintado de branco. Nessa versão aqui ele só tem o airbag aqui frontal para o motorista e aqui para o passageiro. Tem a saída de som ali, tem a saída de som ali. Bom pessoal, então bora lá agora fazer o nosso famoso test drive que vocês tanto gostam aqui no canal. Pegar a estrada, vou gravando aqui com vocês, falando os pontos positivos, pontos negativos, alguns cuidados que vocês têm que se atentar. Vou falar a respeito dos câmbios dele, que vocês têm que ficar espertos com isso. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui que vai querer me crucificar, mas beleza, vamos falar a verdade mesmo assim. E eu vou falar sobre 2 problemas crônicos desse carro aqui. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu vou passar aqui que você precisa se atentar na hora de comprar um carro. Inclusive eu passei por isso. Um deles eu já vou adiantar aqui, que é mais fácil enquanto o carro não está em movimento. Esse carro ele tem um problema de dar uma folga na caixa de direção. Não é nada que vai parar o carro, mas conforme vai passando as quilometragens, esse problema vai se agravando, tá? É uma folga na caixa de direção, isso é típico desse carro aqui, tá? Quando eu comprei o carro, eu comprei numa loja esse carro aqui, então ele estava na garantia. E aí eu percebi a folga, eles trocaram a caixa de direção para mim. Você mexe assim e você sente um toque-toque e você sente essa folga. Quem conhece um pouco mais consegue perceber. E esse carro sim tem esse problema de dar essa folga na caixa de direção. No Mercado Livre acaba sendo mais barato. Então, quando eu comprei o carro, eu percebi essa folga. Tava mexendo aqui, fazia um barulho. Acho que eu tenho até um vídeo aí que eu gravei para mandar para a loja. E aí, na concessionária, lógico, é um absurdo, acho que vai ser mais de 10 mil reais uma caixa de direção. Se eu não me engano, não, foi 6 mil reais na época que eu cotei. No Mercado Livre, a loja optou por comprar uma paralela nova no Mercado Livre. Eles pagaram acho que 1.200 reais na caixa de direção e o próprio mecânico da loja trocou. E tem a opção também de retificar a caixa de direção, que vai sair em torno desse valor mais ou menos, porém é original, né? Mas eu optei por comprar, eles deram essas 2 opções de retificar a original ou comprar uma nova. Eu optei por comprar uma nova, por mais que seja paralela, porque depois começa a fazer retífica, nunca fica a mesma coisa. Mas esteja ciente que é um defeito crônico, então é bom checar a folga aqui na caixa de direção, que é comum nesse carro acontecer. E aí esteja ciente que você vai gastar aí, se for comprar uma paralela, hoje em dia deve estar em torno de R$ 1.500, mais a mão de obra do mecânico. Então é bom se atentar a isso. Mas também não é nada que vai te parar no meio da rua, é um absurdo, um defeito extremamente problemático que vai te impedir de andar com o carro. A única coisa é que isso vai se agravando no decorrer do tempo e a folga vai ficando maior. Aí você vai ter um pouco mais de folga no volante. Quem já dirigiu Kombi sabe disso. Mas não chega a ser o extremo de uma Kombi. Para chegar no extremo de uma Kombi precisa ser algo assim de muitos e muitos anos, o carro mais de 200 mil quilômetros, para chegar no extremo desse, tá? Aqui embaixo do carro dá pra gente ver a barra aqui de direção, que eu tô mexendo ela, e a folga dá nessa caixa que passa aqui na parte de baixo, que ela começa por aqui e ela vai até lá embaixo, nessa parte de baixo aqui. E aí eu tô mexendo e vocês conseguem ver a parte da caixa de direção. O outro probleminha chato eu já vou falar para vocês, mas, tá, deixando bem claro aqui, para essa versão 1.4 Fire com câmbio manual, sem problemas graves. É um outro detalhezinho chato aqui do módulo do carro, mas não é nada absurdo também. Vocês vão entender aqui comigo que eu vou explicar certinho para vocês agora. Probleminha crônico, tanto quanto o problema da folga na caixa de direção, quanto o problema disso que eu vou comentar agora, não é nada assim que vai te deixar no meio da rua, tá? Não é nada que vai fazer parar o carro. Então, assim, por mais que esse carro ele tenha esses probleminhas crônicos, não é aquele problemão de motor, de câmbio, né, com exceção do Dual Logic, claro, mas não é aquele problemão que vai dar um pau no meio da rua, você está fazendo uma viagem ou algo do tipo. Probleminhas crônicos são esses, a folga na caixa de direção e esse aqui que eu vou falar para vocês, que é a questão do módulo BlueMe, tá? É um módulo que ele controla o rádio, a central do rádio, e ele também faz parte do Bluetooth. O que acontece com esse módulo, tá? Quando ele dá problema, ele começa, na maioria dos casos, não foi o que aconteceu comigo,
que comigo aconteceu com esse carro as duas coisas, deu problema na caixa de direção e deu problema nesse módulo Blue Me. Quando ele dá problema, na maioria dos casos, ele fica piscando a luz do odômetro, da quilometragem do carro, e o Bluetooth e as entradas USB e auxiliar que tem no porta-luvas não funcionam, tá? Comigo foi um pouco diferente, tá? Isso até interferiu um pouco no modo de direção, mas nada que me impedisse de usar o carro. O que acontecia? Comigo, ele deu problema nesse módulo e aí ele ficava ligando e desligando o botão Sport aqui do carro que eu mostrei para vocês no painel. Então com isso, por ser a versão manual, não mudava nada na rotação do carro, mas o volante do carro ele ficava toda hora, enrijecia e ficava mais livre, né, mais folgado, enrijecia e voltava, porque o módulo ficava toda hora ativando e desativando. Então atrapalhava um pouco na hora de dirigir e enchia o saco também, incomodava. Mas não é nada absurdo, não é nada que vai fazer você parar. Bom, solução, tá? Aqui nesse caso você tem 3 soluções. A primeira é você trocar esse módulo por um novo original. Porém, um novo original na concessionária, se não me engano, deve girar em torno de uns 10 mil reais, tá? Algo totalmente inviável. Segunda opção, arranca fora esse módulo, o rádio não vai mais funcionar o Bluetooth, mas ele vai funcionar, vai voltar a funcionar a entrada USB e a entrada auxiliar. Com essa entrada USB e essa entrada auxiliar, você consegue colocar um adaptador de Bluetooth e você consegue fazer a conexão no seu celular. Arrancando esse módulo, não vai mais dar essa interferência ou no odômetro ou no botão Sport, porque apesar de ser um módulo para o rádio, quando ele dá pau, ele interfere no sistema do painel. Então essa é a segunda opção, arranca fora, depois coloca um adaptadorzinho chinês aí de Bluetooth para funcionar no rádio. Terceira opção é fazer um reparo no módulo, tá? Achar uma oficina especializada que faça esse reparo no módulo, que foi o meu caso. Como o carro estava na garantia da loja, tem uma pessoa especializada aqui na minha cidade, em Indaiatuba, que mexe com esses módulos. Então eles tiram o módulo fora, botam na bancada deles, faz as devidas manutenções e deixa zerado, que é o que aconteceu aqui. Funciona o Bluetooth para ligação, normalmente, funciona a entrada USB, funciona a entrada auxiliar, inclusive eu tinha um adaptador desse de Bluetooth para colocar música, rádio funciona, o botão Sport está funcionando normalmente, então não tem esse problema, vou mostrar para vocês. Então esse botão aqui, que é o botão Sport, ele ficava toda hora acendendo aqui no painel, acendendo e apagando, então o volante ficava mais rígido, outra hora do nada ele afrouxava e ficava piscando. Alguns casos não acontece isso, fica só piscando o odômetro do carro, da quilometragem total, e entrada aqui no carro, essas duas entradinhas aqui, elas param de funcionar quando o módulo começa a dar interferência. Mas é o que eu falei, você tem 3 opções aí para resolver. Arranca fora, coloca um adaptador de Bluetooth para você conseguir utilizar o Bluetooth do rádio, ou então repara o módulo em algum lugar especializado, não fica tão caro assim, mas enfim, é uma manutenção que não é tão leve também, ou então você compra um novo na concessionária e troca, que você vai gastar em torno de uns 10 mil reais, tá? Então tem essas 3 opções aí, tá bom? Mas como eu falei, é um problema crônico. Esse módulo Blue Me deu muito problema. Se eu não me engano, outros carros da linha da Fiat usam esse tipo de módulo também no sistema de som e dá muito problema mesmo, tá? Isso aqui acho que dá até mais problema que o câmbio dual lógico, por incrível que pareça. Então você tem essas 3 alternativas aí, tá bom? Esteja ciente disso, dá uma conferida se quando vai comprar o carro, se as entradas USB e a entrada auxiliar tá funcionando, e se não tem nenhuma luz de odômetro piscando ou alguma outra coisa no painel, porque se for é problema nesse módulo, tá? Agora a gente vai guiar o carro aqui, eu vou tratando com vocês, vamos falar sobre consumo também do carro e eu vou falar esses detalhezinhos que vocês precisam se atentar na hora da compra. Bora lá então!
pessoal, bora lá então pegar a estrada aqui com o Fiat 500, Fiat 500, fazer aqui o nosso test drive. Vou comentar algumas coisas com vocês. Bom, que eu já adiantei para vocês, que me incomoda um pouco nesse carro é a questão de ruído interno. Aqui nessa estrada, como não tem tanta imperfeição assim, não dá para vocês perceberem tanto. Mas a hora que nós pegamos uma via mais esburacada ou uma via de paralelepípedo, aí isso aqui sacode inteiro. Como eu falei, é um acabamento que, apesar de ser bem bonito, visualmente falando, ele tem muito plástico, né? E plástico com plástico não dá muito certo na questão sonora. Então isso prejudica bastante. Voltando isso também para a questão sonora, que aqui eu não sei se a gente vai conseguir chegar numa alta velocidade para mostrar para vocês, mas acima de 100 por hora, mais ou menos, esse carro ele já fica com um ruído um pouco forte aqui do motor aqui dentro. Como eu falei para vocês, esse carro era da minha esposa e depois que eu vendi o meu Corolla, a gente passou a usar somente esse carro. Então a gente já viajou com ele algumas vezes e acima de uns 100 por hora ele incomoda um pouco a questão do ruído do motor. Eu acho que falta uma sexta marcha para esse carro aqui. A rotação dele a uns 100 por hora fica próximo de 4.000 giros, então ele fica bem barulhento. Isso incomoda em viagens longas. Não que seja um carro ruim de pegar a estrada, porque apesar dele ser compacto, é um carro que, como eu comentei, ele tem um peso até que razoavelmente bom. Ele é um carrinho firme no chão, é bom de curva, então não é nada que atrapalhe na hora de você pegar uma estrada, na questão da dirigibilidade. É mais a questão sonora, que não sei se não tem um bom isolamento, mas também sim, falta uma sexta marcha aqui para o carro, então ele acaba tendo um ruído muito grande aqui dentro da cabine, além dos plásticos, né, que fazem essa batucada toda aqui dentro. Que além de nós estarmos numa via que não tem tanto buraco assim, tanta irregularidade para demonstrar isso, esse microfone que eu estou usando ele cancela todos os ruídos, então ele talvez a experiência de vocês aí não seja a mesma que a minha pessoalmente aqui falando, mas tirando isso é um carrinho bem esperto. Ele para a cidade, eu acho que o foco dele, né, que a proposta do carro seria um carro urbano, de uso urbano, não um carro talvez para viagem, mas um carro para uso urbano ele faz muito bem, cumpre muito bem a proposta dele. É um carrinho que além de não ser tão gastão assim, ele também tem um bom desempenho, principalmente em arrancadas, por ser um motor 1.4 com 1.060 quilos, ele tem sim um bom desempenho. Ele é um carrinho ágil para você poder se locomover dentro da cidade. Mas como eu falei, na estrada, eu acho bacana também pegar a estrada com ele. Logicamente não dá para carregar a família inteira aqui, né? 2 pessoas, mais mala atrás. Tá de bom tamanho. Só que você tem que ir tranquilamente. Por exemplo, aqui eu estou cravado a 80 por hora no velocímetro e ele está pouca coisa aqui abaixo dos 3.000 giros. A hora que eu passar dos 100 por hora, ele já vai chegar liberando os 4.000 giros e aí a rotação do motor aqui já começa a incomodar. Falando a respeito do consumo, pessoal, segundo a ficha técnica do carro, tá? Depois eu vou falar a experiência de dono, mas segundo a ficha técnica do carro, na cidade nós estamos falando de uma média de 7,2 km por litro no etanol e 11 km por litro usando gasolina na cidade, tá? Mas pelo menos para o meu uso, conforme eu dirigia, né, e o padrão da cidade também, eu não conseguia chegar nessa média aí de 11. Etanol eu não posso falar muito bem a respeito porque eu raramente usava, mas a gasolina em questão, a média que eu fazia era 9 na cidade, no máximo andando de boa 9,5, que o meu uso, para o meu uso pessoal, o que eu conseguia fazer de média. Nem aqui meu avô está utilizando o carro, não sei se está marcando aqui no consumo médio. Aqui no consumo médio está marcando 9,4 km por litro, tá? Tem uns 500 km rodados aqui no odômetro parcial, está marcando 9,4 km por litro na gasolina. Que é essa média que você vai fazer aí, entre 9 a 10, dependendo do seu uso e dependendo da sua cidade, né? Se é uma cidade com muitos morros, muita subida, muito semáforo, trânsito,
isso pesa bastante também. Mas acho difícil vocês conseguirem fazer mais que 10 km por litro na cidade com gasolina, tá? Eu acho difícil. A ficha técnica divulga 11, mas nunca cheguei a isso. Agora na rodovia, segundo a ficha técnica dele, ele diz que faz 8,4 km por litro com etanol e 12,8 km por litro na gasolina. E isso daí não foge muito não, tá, pessoal? Realmente tá mais ou menos dentro dessa média. A média que eu fazia pegando a estrada diretão, eu zerava aqui o odômetro, e aí quando chegava lá eu calculava depois da viagem, e é mais ou menos essa média aí. Eu conseguia fazer uns 12 km por litro, talvez andando muito de boa 12,5, tá? Aqui fala 12,8, então tá dentro da média que é divulgada na ficha técnica para estrada, para o consumo na estrada. Mas fazer mais que 13 na estrada vai ser difícil com esse carro aqui, tá? Como eu falei, a rotação dele acima de 100 por hora fica próximo dos 4.000 giros, então o motor fica trabalhando com giro alto. Isso influencia no consumo, tá? Além de incomodar um pouco o ruído aqui. Nossa, tem que ser muito animal, né? Ainda tava gravando, imbecil. Fala sério. Bom, pessoal, voltando aqui para a estrada. Vamos dar uma acelerada com o carrinho aqui. Ele é bem ligeiro para entrar e sair da estrada. Pode ver, já pegou 80 por hora já. Ele tem um excelente desempenho. A única coisa que chegava... A única coisa que, como eu já dei uns aceleros com ele na estrada, a partir de 140 por hora ele já meio que parece que fica engasgado naquilo, ele não passa mais que isso, né? Logicamente a gente está falando desse 1.4 8 válvulas, né? Que é o mesmo motor que usa em Fiorino, estrada, então não é um motor para alta velocidade. Agora, se a gente já pegar o Multi-Air 1.4 16 válvulas, o Abarth, que é 1.4 16 válvulas turbo, aí já é outra categoria, né? Mas para esse daqui, ele tem um excelente desempenho até uma média de 120. Você diminui a marcha aqui, ele tem uma boa arrancada, consegue... É um carrinho bem ligeiro, bem esperto. Mas a partir dos 140 aí ele já esquece, já morre já, porque ele já não embala mais, tá? Você crava o pé lá embaixo, não passa muito disso não. A não ser que você esteja numa descida, né? Como dizia minha avó, para descer todo santo ajuda. Vocês podem ver, eu tô a 110. Eu vou reduzir aqui para a quarta marcha. Ele já joga para 5.000 giros e ele já começa a ganhar embalo. Tem que tirar o pé aqui que tem carro na frente. Falando a respeito do câmbio, pessoal, que eu comentei que iria dar mais detalhes no final do vídeo. Se você está procurando um carrinho para não se incomodar, eu recomendo de cara você pegar um carro com câmbio manual. Zero dor de cabeça. A cada 100.000 quilômetros você vai precisar ir trocar o kit de embreagem, que você consegue perceber que a embreagem vai ficando mais dura, rígida, e aí precisa ser trocado. Mas isso é uma coisa que você vai gastar aí num kit de embreagem toda uns R$ 1.200 no kit para você comprar. E o mais, vamos arredondar absurdamente, mais R$ 800 de mão de obra. Então você vai gastar uns R$ 2.000 aí para trocar o kit de embreagem a cada 100.000 quilômetros, tá? Então de cara eu recomendo para vocês a versão manual. Você mesmo assim insiste em pegar um carro automático, que realmente eu sei, as pessoas que pegam muito trânsito, eu mesmo já não tenho mais paciência para usar carro manual, sabe? Você pega um trânsito que nem aqui, aí fica, anda, para, põe em marcha, tira a marcha, pisa a embreagem, volta. Isso pra mim me incomoda, tá? Diferente, você vai pegar um carro aí pra andar na pista, é outra pegada, né? Agora é um carro pra você usar no dia a dia, põe, tira, põe, tira, põe, tira, realmente. Porém, e é aqui que eu tenho que tomar cuidado, porque eu já sei que vai vir alguns aí que tem, infelizmente, o carro com câmbio dual logic e vai querer me crucificar aqui pelo que eu tô falando, mas eu tenho que falar a verdade, eu não posso estar preocupado aqui em ficar agradando ninguém, tá? Esse câmbio dual logic é um câmbio problemático, pessoal, é um câmbio problemático, não especificamente se tratando
somente do câmbio Dual Logic. Mas todos esses câmbios que foram fabricados no mesmo período, porque uma montadora fez, a outra foi copiar igual. Todos esses câmbios que foram fabricados no mesmo período, que são câmbios automatizados, não tem um que presta. E aqui eu vou citar o exemplo para vocês. Dual Logic da Fiat, EasyTronic da Chevrolet, uma bosta também. iMotion, né, que realmente é uma grande emoção, câmbio da Volkswagen iMotion, também outra tranqueira. E o pior de todos, né, que ficou o mais famoso, o Power Shift da Ford, que até lá fora é popularmente chamado de Power Shit, né, Power merda, porque realmente é um câmbio tranqueira. E aí o que acontece? Infelizmente eu sei que o dono do carro acaba ficando ofendido por eu falar isso aqui, né? E sempre tem um ou outro que vai ver, ah, mas o meu tem não sei quantos mil quilômetros, nunca deu problema, né? Lógico, não são todos que vão quebrar, e não são todos que vão quebrar exatamente com a mesma quilometragem, no mesmo tempo. Vai depender muito do uso da pessoa, se fez a manutenção correta. O brasileiro não troca óleo de câmbio automático, né? Criou-se essa lenda que óleo de câmbio automático não se troca. Eu, se eu tivesse um carro com câmbio Dual Logic, a cada 10 mil quilômetros estava trocando, por precaução e por medo de uma bucha dessa estourar, né? Então, assim, eu não recomendaria de jeito nenhum você pegar um câmbio Dual Logic, esse câmbio, o famoso robozinho do capeta aí que o pessoal fala, que é esse câmbio automatizado. De forma alguma. Você quer pegar esse carro, como eu falei, ele tem 3 versões de câmbio, tem o câmbio manual, tem o automatizado e tem o câmbio automático de verdade, que é um pouco mais raro. Não é um câmbio, falando a respeito do câmbio automático dele agora, não é um câmbio que costuma dar problema. Mesmo assim, como eu falei, você precisa fazer as devidas manutenções, porque câmbio automático é caro para mexer, tá? Não é fácil, então você precisa fazer as manutenções no carro. Ó pessoal, pegar aqui o microfone, só para vocês terem ideia do ruído. Acredito que tenha dado para escutar o ruído do carro, mas assim, é em tudo que é lugar. O plástico que não acaba mais, e isso realmente enche o saco, tá? Acho que eles poderiam ter caprichado nesse acabamento aqui. Novamente, o interior desse carro eu acho muito bonito. Não estou falando de beleza, tá? Eu estou falando de qualidade dos materiais, que são tudo plástico duro, ó. E isso aqui parece, não tem um soft touch, nada. Então isso aqui parece uma escola de samba, tá? Isso incomoda muito. Então isso é um ponto negativo aqui da quesito de acabamento do carro. Voltando a falar do câmbio que eu estava comentando com vocês, que eu queria sair daquela muvuca, daquele trânsito. Antes que alguém venha me crucificar nos comentários, eu não estou falando mal aqui do seu carro, tá? Porque o pessoal leva pro lado pessoal. O carro é excelente, o problema é que o câmbio do seu carro é uma bosta. E o pessoal leva pro lado pessoal, porque tem muita gente que tem o carro, assiste os vídeos e fica revoltado comigo por falar a verdade aqui, né? E ainda vem comentar, não, porque o meu nunca deu problema, não sei o que. Parabéns, é um felizardo, é uma pessoa muito abençoada, né? Porque é um câmbio problemático, tanto é que saiu de linha todos esses câmbios automatizados. Hoje você não vê mais serem produzidos, colocados nos carros. Acho que o único momento que eu recomendaria vocês comprarem um carro com câmbio automatizado, independente de que carro for, seria só em 2 alternativas que eu avaliaria. A primeira, se eu pegasse ele com um bom desconto, porque esteja ciente que a hora que quebrar a manutenção é salgada, inclusive nem compensa arrumar. O que eu faria, o que muita oficina hoje em dia está fazendo, é o famoso swap. Você compra um carro desse com câmbio automatizado, arranca tudo, joga fora e coloca um kit manual original do carro. Inclusive tem um rapaz que é do Rio Grande do Sul, que chama Professor de Caixa. Ele é especialista em mexer com isso. Não estou ganhando nada aqui para falar, mas se um dia eu comprar uma bucha dessa, você pode me dar um desconto, viu? Vou mandar esse vídeo para você. Fazendo um merchan de graça aqui. Professor de Caixa. O cara é do Rio Grande do Sul, ele é excelente. Tanto é que ele abriu uma oficina nova, enorme, e ele só mexe com isso, essas tranqueiras, Power Shift, iMotion, EasyTronic, Dual Logic. Ele arranca tudo e coloca tudo original de fábrica, kit de embreagem, manopla original,
cabeamento original, tudo, absolutamente tudo original, não fica nenhuma luz acesa no painel, nada. O carro sai de lá como se ele tivesse saído original de fábrica, com câmbio manual. E muitos desses carros que tem o câmbio automatizado, não vem no documento escrito que ele é automático e não vem o número do câmbio. Então você não tem problema nenhum em fazer essa troca. E mesmo se tivesse, você pode sim fazer essa troca, tudo com nota fiscal, e depois contratar um despachante para fazer essa alteração no documento, sem problema algum. Eu estou dizendo que é mais fácil você fazer essa alteração porque geralmente nesses carros automatizados não vem numeração de câmbio, não vem descrito que era automatizado e agora passou para manual, então pode fazer essa troca sem se incomodar com o documento, tá? Isso é tranquilo. Então esse é o primeiro cenário. Se eu pegasse com um bom desconto o carro, estando ciente aí que para fazer esse swap, eu não sei quanto ele está cobrando agora, enquanto eu sei que tem oficinas em São Paulo que fazem também, mas eu não conheço, e que cobram mais barato, não sei como eles estão cobrando, mas eu tô chutando que pelo trabalho impecável que ele faz, para você fazer toda uma troca dessa com peça, tudo original, você vai gastar em torno de uns 15 mil reais, tá? Eu estou chutando que vai ficar em torno disso. E o segundo cenário, se eu achasse aquela mosca branca mesmo, carro todo original de pintura, laudo cautelar aprovado, mas não só isso, mas feito o laudo cautelar de pintura, para que consta a pintura do carro todo original, carro impecável, todo revisado, com aquele dono que guarda todo o histórico de manutenção, as notas, tudo certinho, que foi trocado o óleo de câmbio regularmente. Nesse cenário, se valesse muito a pena mesmo, for aquele carro com baixíssima quilometragem e que fosse original de verdade, que inclusive eu fiz um vídeo exclusivamente tratando sobre isso, que eu coloco as minhas duas mãos no fogo, pelo meu conhecimento que eu tenho, que mais de 50% dos carros que estão à venda hoje no mercado, os carros usados, possuem a quilometragem adulterada. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando exclusivamente a respeito disso, explicando por que eu estou falando sobre isso a respeito, tá? E por que eu afirmo isso. Então depois dá uma olhada lá. Se for um carro com a quilometragem original de verdade, baixíssima, inclusive eu vou fazer um vídeo explicando como conferir a quilometragem do carro, se é original ou não, alguns indícios que mostram. Então, se for um carro nesse sentido, bem baixa a quilometragem mesmo, 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, todo original de pintura, aquela mosca branca mesmo. Se fosse Dual Logic, eu até arriscaria, mas ciente, reservando um dinheirinho aí, ciente de que ele pode dar problema a qualquer momento, tá? Bom, pessoal, bora lá então fazer nosso teste de 0 a 100, ar-condicionado desligado, controle de tração desligado, vidros fechados. Bora lá. 1, 2, 3, vai! E ele corta o giro, viu? Chega a sexta marcha, ele corta. 100. 15 segundos. 15,7 segundos. Chega ali 6, um pouquinho depois dos 6.000 giros, ele corta o giro, tá? Não sei se vocês perceberam, mas também não fez muita diferença no teste, porque deu aquele corte já na hora que eu tava passando a marcha. Lembrando que, tá, pessoal, isso faz total diferença. Ele está nesse momento com gasolina, já faz um bom tempo que usa no combustível da gasolina. Então isso dá diferença também porque ele tem mais cavalaria no etanol, tá? O etanol deixa ele mais esperto. Então isso pode influenciar no teste também, porque segundo a ficha técnica do carro, ele faz um 0 a 100 em 11,8. Aqui ele fez em 15,6, é isso? 15,7. Então 4 segundos a mais que o que é divulgado no teste aqui na ficha técnica do carro. Provavelmente porque eles fizeram no etanol, tá? Mas eu busquei um trecho plano, mas é isso daí. Deixa eu ligar o ar agora aqui de novo, ligar o controle de tração do carro. Falando a respeito do câmbio, se você quer um carro que não vai te dar dor de cabeça, vai no manual. Se você quer um carro automático, faz questão, vai pegar trânsito todo dia, eu entendo, porque eu também não gosto de ficar pegando trânsito com carro com câmbio manual, né? A gente fica meio acomodado, meio vagabundão, pega o automático. E eu já falei para vocês a diferença, tá? Uma das principais coisas que dá para você notar se é automático ou automatizado, que é o Dual Logic, é o câmbio. Vou pôr a imagem desse lado aqui esquerdo do câmbio Dual Logic. Ela é uma manopla mais fina,
aqui do câmbio. E do lado direito agora estou pondo do automático, que é uma bola mais redonda aqui na manopla, que é essa daqui do lado. Só isso aí de cara já dá para você ver se é o automático de verdade ou se é o Dual Logic. E eu peço, por favor, que o pessoal que tenha o carro com câmbio Dual Logic não se ofenda. Esse carro é um excelente carro, tá? É muito bacana o carrinho. Eu até fiz brincadeira de dizer que agrada ao público feminino, mas sim, é um fato, as mulheres gostam do carro por ser mais compacto e tudo, mas também é um carrinho divertido. Eu gostava de dirigir esse carro aqui, então não se ofenda se eu falei do câmbio, porque eu tenho que passar a verdade. É um câmbio que tem um histórico que não é bom, tá? Não é um histórico bom. Logicamente, é 100% dos câmbios que vão quebrar? Não. Depende do câmbio, depende da sorte da pessoa, depende da manutenção que ela fazia. Como eu falei, se eu tivesse um carro com câmbio Dual Logic, cada 10 mil quilômetros estava mandando trocar o óleo de câmbio. Por precaução, porque eu sei que não é um câmbio. Por exemplo, você pega um Corolla Brad Pitt, aquele Corolla 2005, entre 2005 e 2008, aqueles câmbios, por incrível que pareça, apesar de que eu sei que é máquina e não existe nada que possa ser indestrutível, mas era praticamente isso. Eram os carros que tinham lá 300, 400, eu já vi Fielder com 500 mil quilômetros e o cara nunca tinha trocado o óleo de câmbio e estava rodando, tá? Então é diferente, mas qualquer carro automático hoje em dia, você precisa tomar assim um certo cuidado, né? Zelar pelo carro, porque não é barato mexer e fazer manutenção desses carros com câmbio automático. E como eu falei, fazer um swap depois que quebra para um câmbio manual, eu acho a melhor alternativa, porque depois você não vai ter mais dor de cabeça, no caso do automatizado. Porém, também não é barato, tá? Se você, lógico, você vai levar numa pessoa que vai pegar só peça de desmanche e vai fazer uma oficina tranqueira, provavelmente você não vai gastar nem metade desses 15 mil que eu falei. Mas você vai levar numa pessoa especializada, um cara que faz um serviço impecável, que usa só peça nova, original da concessionária, você vai gastar beirando isso, tá? Eu não sei, tá, pessoal? Eu tive uma vez que eu fiz uma cotação com ele lá, mas já faz uns 2 anos já. E então, pela época que hoje em dia tudo subiu, eu tô chutando, não tô botando preço no serviço do cara, mas eu tô chutando que vai ficar em torno de uns 15 mil reais aí para fazer toda a alteração completa, tá? Então estejam cientes disso. Quer comprar um Dual Logic? Beleza. Mas pega aí pelo menos com uns 15 mil de desconto para você fazer para ter essa margem, para fazer essa melhoria, esse swap no câmbio. Ou então pegue já com esse dinheiro reservado, porque se dá pau, às vezes é o seu único carro, você vai precisar fazer, tá? E um serviço num câmbio Dual Logic para refazer inteiro não vai ficar muito distante disso. Tô aqui numa subida, reduzi para a segunda marcha. Vamos dar uma acelerada. 60 por hora, 70, 80, joguei uma terceira e ele tem um bom embalo. Logicamente não é um desempenho esportivo, não é o caso do desempenho de um Abarth, né, que aquilo lá é bem divertido mesmo, tá? Agora, para um carro do dia a dia, de uso do dia a dia, principalmente uso urbano, ele tem um bom desempenho sim. Antes que me esqueça, até minha esposa que me recordou disso, que ela que gostava bastante dessa função. Para aqueles que não querem pegar o carro com versão manual porque tem receio de subida, tem que ficar controlando a embreagem, esse carro aqui que eu não comentei, ele tem uma coisa muito útil, que é o sistema de partida em rampa, assistente de partida em rampa. Como que ele funciona? A hora que você para numa subida, se você dá uma pressionada no pedal do freio um pouco mais forte, depois de ele ter parado, dá uma afundada mais no pedal do freio, ele trava o carro na subida por uns 5 segundos. Então, por exemplo, eu estou pisando no freio, eu tirei o pé do freio, ele não desce, ele fica 1, 2, 3, 4, 5. Só depois de 5 segundos que ele libera o freio. Então esses 5 segundos é o tempo suficiente de você pegar, tirar o pé, começar a acelerar e tirar o pé da embreagem, a perna esquerda da embreagem, para o carro subir a rampa, uma ladeira, sem ele ir para trás, sem ele voltar para trás. Isso é uma função muito útil e muito bacana, tá? Eu esqueci de comentar, eu gostaria de ter demonstrado isso numa subida,
mas agora eu já tenho que entregar o carro para o meu avô e já está escurecendo. Mas é isso que eu expliquei basicamente. Você pisou, tá parado numa subida, você dá uma pressionada a mais no freio, ele ativa o sistema. E aí você tira o pé do freio, ele fica segurando 5 segundos o carro antes de descer. Então é uma função bem útil, tá? Bem bacana mesmo. Para aqueles que têm receio de pegar a versão manual, isso quebra um galho enorme, tá? Então, se esse é seu receio com o carro manual, pode ir tranquilo que esse carro tem essa função e ajuda muito. Bom pessoal, meu muito obrigado para você que chegou até o final do vídeo. Agora eu e o Fiat 500 vamos ficando por aqui, famoso Cinquecento. Por favor, não esqueça de deixar o seu like aqui para o fortalecimento do canal. Isso me ajuda muito, ajuda demais aqui ao canal. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Você que curte esse tipo de conteúdo automotivo, eu pretendo trazer muito mais avaliações aqui para vocês de diversos carros. São os reviews mais completos aqui do YouTube. Eu me esforço muito para trazer os reviews tops aqui para vocês. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo. E agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Lucas Basso, jornalista automotivo. Esse é o canal automotivo Coração Mecânico. Obrigado a todos, um abraço e fiquem com Deus.